pastora Rosana há muitos anos, né, lá da IBMA. Sou muito grata pelo convite. Eu entendi muito bem, né, o motivo pelo qual o pastor me convidou. Ele sabe um pouco da minha trajetória, justamente como cuidadora. Bom, mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, trabalho há alguns anos já somente com a clínica. Sou formada, eu me especializei na terapia comportamental dialética. Não é uma terapia muito comum aqui em Belém, tem pouquíssimos representantes. É um trabalho voltado para o paciente com alto risco, aquele paciente que é crônico, né? É um paciente com um sofrimento emocional bem grave. E as famílias que eu atendo, porque quando a gente vem tratar de um paciente como esse, a gente acaba se envolvendo muito com a família. E esse paciente, a família desse paciente é uma família em sofrimento emocional também muito forte. Né? Eu lembro que eu atendi a filha de uma juíza e ela já não tinha cabelo, gente, aqui na frente, sabe? A alopécia tinha abraçado literalmente, né? E em muitos casos, os familiares também vão adoecendo, né, no processo. Acabam desenvolvendo transtornos como depressão, ansiedade, transtornos de pânico, enfim. E a DBT, ela foi criada especificamente para o paciente borderline. Mas os princípios dela são muito agregadores a todos nós e eu trouxe um pouco disso para cá hoje, tá? Também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, que é a clássica, orientação familiar e psicofarmacologia, além de obesidade e emagrecimento. Sara, por que tudo isso? Porque o meu paciente, esse paciente borderline, ele tem todas essas gamas de problema. Ele tem compulsão alimentar, né? Ele tem problemas com o pensar frenético, a emoção violenta, a família destruída. Então, tudo isso que eu fui buscar enquanto formação foi para agregar no atendimento desse paciente. Fora a farmacologia, porque ele, às vezes, se recusa a tomar a medicação de forma correta, né? Então, o psiquiatra acaba tendo muito problema com esse paciente. Gente, de forma geral, cuidar é um chamado. E eu trouxe um pouco disso para vocês. Só que eu queria desmistificar hoje, porque, infelizmente, a gente na igreja, devido à falta de conhecimento, às vezes a gente traz um peso de culpa, né? De estar sobrecarregado. Quando essa pessoa, se eu perguntar hoje aqui, quem cuida de alguém? Cuidador, né? Pode passar, querida. O contexto hoje, como eu expliquei, vai ser voltado nesse sentido de falar com essa pessoa que cuida. A gente vai verificar quem são essas pessoas já já, mas antes, de modo geral, de panorâmica, eu quero que você compreenda que hoje o sofrimento de quem cuida existe e que isso não é um pecado. É o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Não é um pecado, certo? Você está em sofrimento, sobrecarregado, exausto, estafado, não é pecado. Você não tem pouca fé, porque você está, por exemplo, com uma carga enorme de estar cuidando de alguém, tá? É um sacrifício? Mas não é para você viver em peso de culpa. Eu creio que o Senhor me trouxe essa manhã para isso, para você entender que essa sobrecarga, esse desânimo, essa sensação de desamparo e de perda até da identidade, que é o que eu vou falar também, não é e não vem desse lugar de culpa e vergonha, certo? Entender a diferença das emoções e da desregulação emocional é um ponto extremamente importante para que você saiba lidar com quem está cuidando e consigo próprio. O papel da invalidação e dos ciclos de conflito, a habilidade para fortalecer essa comunicação com essa pessoa e consigo mesmo, e estratégias de cuidado, limite, preservação emocional, né? Além de entender um pouquinho sobre a psicologia e a fé e como construir um cuidado mais humano e sustentável. Tem algo na DBT que a gente fala que se chama efetividade interpessoal. É uma habilidade, porque o paciente desregulado, com uma vulnerabilidade muito alta, geralmente não consegue ter relacionamentos saudáveis. Você vai ver que essa pessoa ela tem a família destruída, na maior parte das vezes. Quem aqui já conheceu um paciente borderline? Ou já ouviu falar? É crônico. Então, essa pessoa,
ela acaba não tendo relações saudáveis com a família, tá? Da mesma maneira que, às vezes, quem cuida de uma pessoa que tem autismo, que é um idoso, enfim, ela acaba tendo problemas familiares também, gente. É muito difícil. Eu vou trazer uma experiência pessoal, claro, mas eu quero que você compreenda que não é fácil cuidar, né? Eu estava vendo que no hebraico, cuidar significa chamar. Tem muito sentido para a gente no português, né? É um chamado. Vem. Só que eu quero hoje construir, pode passar. Eu queria que vocês entendessem, quando o pastor Léo me falou, eu disse, Senhor, eu quero encontrar aqui relatos, né? Porque só às vezes a gente falando, às vezes a gente não consegue captar a dor dessas pessoas. E aí eu peguei vários trechos, né, de relatos de pessoas que cuidam. Então, um dos relatos, né, que eu verifiquei aqui na internet, que tocou bastante, foi: sinto que não tenho mais vida, vivo como cuidar e sobreviver ao dia seguinte. Abandonei meus sonhos, minha carreira e até minha saúde para cuidar de quem eu amo. Cuidar 24 horas por dia não é escolha, é realidade. E a gente se perde nós mesmos. É um luto diário que eu deixei de viver. O cansaço físico é grande, mas o emocional é muito pior. Cuidar é um ato de amor, mas ninguém prepara a gente para o tamanho dessa dor. Sinto que estou sempre atrasado, trabalho com a casa, com a vida e principalmente comigo mesmo. Já pensei em desistir várias vezes, mas aí eu lembro de quem precisa de mim. Às vezes me pego chorando de cansaço, ansiedade, frustração e sigo porque não tenho escolha. Não é falta de amor, é exaustão. E ninguém entende isso. Ninguém vê o que a gente vive por trás de um sorriso no rosto todos os dias. Cuidadores também ficam doentes, cansam, fraquejam e precisam de cuidado. Vocês viram, queridos, que os relatos são muito profundos. Que cuidar não é algo tão simples assim. E justamente por não ser simples, que nós temos um termo, né, de adoecimento para esse cuidado, que se chama... Eu não vou falar no inglês porque eu sou péssima em inglês, mas no português significa sobrecarga do cuidador ou síndrome do cuidador, que é basicamente um burnout, tá? E o que ele causa? Quais são as consequências? Em primeiro lugar, a ansiedade, depressão, alteração do sono, irritabilidade, culpa constante, isolamento social, adoecimento físico, sensação de impotência, esgotamento emocional. Nossa, Sara, cuidar causa tudo isso? Causa. Quem aqui conhece uma mãe atípica? Causa uma exaustão. Só que se você for falar com uma mãe assim, ou um pai, ou, enfim, qualquer pessoa que hoje cuide de alguém, você vai sentir que sobrecarga é muito além. Eu lembro que um dia eu atendi o pai de uma criança um pouco até famosa aqui em Belém, por lutar, né, para conseguir do governo uma quantia exorbitante em milhões para conseguir uma medicação rara, porque a doença dele é muito rara e essa família, eles lutam há muitos anos diante do governo com isso. E, queridos, teve situações de eu literalmente sentar só para chorar, literalmente, com aquela pessoa, com aquele pai. Dele chegar ao ponto de dizer para mim, Sara, a minha vontade é de pegar uma arma e dar um tiro naquele juiz. E a gente validar isso é muito importante. A gente não pode, por causa da esperança, da glória, que, claro, existe, a gente sabe disso, a gente não pode diminuir a devastação da alma que essa pessoa está vivendo, porque é uma dor muito profunda. O Senhor, Ele não nos isentou dessas dores, né? E a gente precisa validar isso de forma diretiva, sem romantismo. Não existe romantismo aqui. Não existe uma coisa que possa dizer, nossa, isso aqui é um privilégio. Porque se você fala para uma mãe atípica que é um privilégio, e eu estou falando de uma realidade, eu não estou falando de quem vive nesse, né, mundo azul, irreal, fantasioso, que as pessoas criaram para tentar romantizar. Essas mulheres perdem cabelo. Elas pensam em suicídio dia sim, dia não. Elas pensam em bater com a cabeça na parede. Eu vi a minha irmã batendo com a cabeça na parede, quando viu a minha irmã desmaiada dentro do banheiro, minha mãe. Né? Então, assim, cuidar é muito profundo. E a gente precisa entender essa magnitude, certo? Quem vive apagando incêndio, esquece que também está queimando.
E muitas vezes, quem está cuidando esquece mesmo, tá, querido? Esquece de se cuidar, esquece de sonhar, esquece de evoluir emocionalmente, profissionalmente, enfim. Existem tantas camadas com relação a isso que, sim, a pessoa esquece que está queimando. Porque ela vive ali para apagar o fogo, né, o incêndio que está ali na vida do outro. E aqui, quem é esse cuidador, né? A pergunta é: são mães, pais, avós, cônjuges, filhos que cuidam dos pais, irmãos, familiares de pessoas com transtornos mentais graves ou não, familiares de pessoas com deficiência física, cuidadores de idosos, líderes religiosos, porque sim, líderes também sofrem e às vezes não são cuidados, eles cuidam de um monte de gente e às vezes não têm um cuidado para si. Qualquer pessoa que ama alguém que está em sofrimento. E aí eu quero dizer também aqui uma coisa que é importante, que às vezes a gente esquece, que a gente também vai ser cuidado. E a gente tem muitas vezes, eu já escutei várias vezes as pessoas dizendo isso, eu não quero dar trabalho para ninguém. Desliga o aparelho, né? Não quero dar trabalho para ninguém. Mas qual a responsabilidade que a gente está tendo com a nossa vida hoje para que isso não venha acontecer de forma tão dramática? Qual o cuidado? Isso é um alerta para a gente, né? Eu brinco, eu tenho 2 filhos, eu brinco com o Ravi e com o Ben. Vocês não vão me levar vazio. Vocês vão ter que cuidar, vocês têm exemplo em casa, pelo amor de Deus. Eu brinco, mas eu sei que isso é uma responsabilidade minha. Tem 7 anos que eu treino. Eu não treinava, não tem muito músculos aqui, irmãos, mas eu entendi que a minha saúde física ela é uma prioridade. Entenderam? A minha saúde emocional ela é uma prioridade. O meu sono é uma prioridade. Mas para que eu tenha clareza agora, memória, não. É para o futuro. Isso aqui é um depósito de vida para o futuro. Se você realmente não quer dar trabalho a alguém, não quer ter dificuldades, e eu estou falando de trabalho básico, quando você perde a autonomia de fazer cocô, xixi, comer sozinho, andar, pegar uma água, é disso que eu estou falando. Pagar contas, cuidar dos amigos são secundários. E a gente também vai perder essa autonomia, porque ninguém aos 80, e eu espero que a gente chegue lá, né, consegue ter total autonomia, queridos. Então, sim, um dia você vai, infelizmente, é uma realidade, nua e crua, nós vamos dar esse trabalho a alguém. Então, que seja o mínimo possível, certo? A dor invisível desse cuidador existe por quê? Porque ele vive em contato com o sofrimento constante, diariamente. E eu quero falar um pouco da diferença entre vocação ser cuidador e ser um profissional do cuidado, tá? Ele vive com contato constante com o sofrimento, com a urgência da necessidade do outro, com a iminência de morte do outro, com a cobrança da família, com a responsabilidade emocional, com a necessidade constante de funcionar diariamente. Isso daqui é um terror psicológico, tá? Porque você imagine que a vida daquela criança depende de mim, do meu olhar 24 horas sobre a vida dela. Que se eu der errado a comida para minha mãe, ela pode morrer ali e eu ter que conviver com essa culpa. Você entendeu como é um sofrimento constante? E por que existe uma diferença entre o cuidador comum e o profissional do cuidado? Eu cuido de pessoas, mas eu vou embora para minha casa. Eu recebo por isso. Eu tenho uma ética profissional que me diz que eu tenho que estudar para desenvolver a habilidade de cuidar daquela pessoa. O cuidador é lançado ali, sem escolha. E isso é triste, porque aquela pessoa ela vai para o cuidado sem habilidade alguma. Ela não entende sobre a ética do cuidado. Depois de mais de 10 anos, eu cuidei da minha mãe com câncer há 20 anos. Durante 20 anos. E por muito tempo, nos primeiros anos, a gente não sabia. Sabe aquela habilidade que os enfermeiros sabem? De pegar assim por baixo a esteira para dobrar. A gente não sabia. A minha irmã ela desenvolveu como é que chama aqui aquele negócio de papagaio? Isso. Ela desenvolveu isso. Eu tenho 2 cistos no braço aqui, de tanto espremer o paninho, as esponjas para dar banho em leito.
E muitas coisas nós sofremos porque nós não tínhamos conhecimento. Então, aquela pessoa, ela vai para aquele cuidado sem habilitação nenhuma, gente. E é por isso que precisa existir no nosso coração misericórdia. Porque aquela pessoa, você olha, ela não está ali preparada para nada. Acabou de... Minha mãe está com Alzheimer. O que a pessoa sabe da informação sobre Alzheimer? Meu filho tem autismo. Aí vai para a internet. Gente, eu já vi coisas tão absurdas sobre o autismo, inclusive que eles são ETs. O Senhor é minha testemunha que eu ouvi isso de uma mãe. Né? E não era uma mãe leiga. Eu não estou falando de pessoas ignorantes. Eu lembro que faz algum tempo isso, mas a pessoa, ela tinha conhecimento da área pedagógica, enfim, e ela me explicou toda uma teoria que os autistas, eles eram seres especiais aqui na Terra. Sim, todas as crianças são especiais, mas era uma explicação, segundo ela, científica. Então, aquilo para mim era dor apenas, era sofrimento, era falta de habilitação. Essa ética da gente conhecer profundamente o que está ali diante da gente é difícil. Eu passei muitos anos até eu entender o que o médico quis dizer quando ele falou para mim que a minha mãe tinha um tumor, nunca vou esquecer desse nome esquisito, era um meningioma peritoclival. Eu fui atrás de estudar o que aquilo significava. E como era nas meninges, eu descobri que aquilo ali fazia parte como se fosse o nosso capacetezinho de proteção do nosso cérebro. E a minha mãe, como ela foi adotada muito cedo, a mãe dela espancava ela. E ela deu com uma tranca, sabe aquelas trancas de antigamente que tinha no interior? Ela desmaiou a minha mãe com aquela tranca, aos 9, 10 anos. E aquilo criou nessa meninge um coágulo que cresceu durante anos. E somente, já depois de muitos anos, a minha mãe começou a ter vários AVCs e nós não sabíamos o que era. Tinha o menor conhecimento. Eu tinha 15 anos quando a gente recebeu o diagnóstico. E o tumor era gigante, gente. A expressão do médico ao escrever foi gigante, tumor gigante. E a minha mãe desmaiava muito. Eu cresci vendo a minha mãe desmaiar. Na igreja, inclusive diziam que era demônio. Ela desmaiava em casa. E era muito sofrimento porque a gente não tinha conhecimento. E eu e minha irmã, nós somos 8. E é um outro detalhe muito importante você ter consciência, mulher. Nós somos muito mais por uma questão cultural as escolhidas para o cuidado. Geralmente você vai ver em uma família quem cuida do idoso? Uma mulher. Quem cuida do pai e da mãe quando adoece? A maioria das vezes uma mulher. Claro que hoje, né, muita coisa tem mudado. Já conheço pessoas, homens, que estão mudando uma consciência. Inclusive hoje, né, eu quero muito que o Senhor traga essa consciência aos homens. Né? Porque no adoecimento do casal, o homem, a esposa é abandonada. E isso são dados. Infelizmente, são dados. Então, é muito doloroso essa falta de conhecimento, querido. Então, se você conhece um cuidador, não dê só um chocolate a ele, né? Não dê só olha que lindo, porque às vezes, por anos, eu acho que o pastor Léo e a pastora Rosana nunca me ouviram falar, eu nunca testemunhei sobre, foram pouquíssimas vezes e é pouquíssimas pessoas que sabem que eu fui cuidadora durante esses 20 anos. Ah, porque eu sentia vergonha? Não, porque muitas vezes eu vi coisas absurdas. Inclusive, foram pessoas orar na minha casa e a minha mãe, quando tomou na cabeça, gente, o irmão pegava assim, balançava a cabecinha da pobre. Né? Era difícil, porque realmente a falta de conhecimento, às vezes, nos cobre, certo? Bom, a outra coisa é a questão da vocação e o esgotamento. A vocação é responder a um chamado. Autoabandono é acreditar que o meu valor depende do meu sacrifício. Isso é muito importante ser compreendido, porque sacrifício já foi feito na cruz. Né? Essa identidade do sacrifício é de Cristo, não é nossa. A Bíblia, ela não é sobre a gente, ela é sobre Cristo. E ele não tem uma linha expressa na Bíblia, pelo menos que eu saiba, que é através do seu sacrifício que você vai receber algo de Cristo, ou que o Senhor vai achar algo sobre você.
A gente precisa ter essa compreensão, porque às vezes o cuidador, ele esquece de si mesmo por causa dessa compreensão que às vezes é impregnada na nossa cabeça através da igreja, infelizmente. E a gente precisa quebrar isso, porque isso é um jugo, certo? Vocação não pode virar autoabandono. E o que seria, então, o propósito real desse, sim, eu gosto de chamar de ministério, que é o cuidado. O propósito é a percepção de que a vida, ações e escolhas possuem direcionamento, significado e coerência com aquilo que a pessoa valoriza. Ele está relacionado a valores pessoais, senso de significado, motivação a longo prazo, pertencimento e identidade, sensação de utilidade e direção existencial. Por que é importante compreender isso aqui, queridos? Porque entender o que é o propósito, que é essa percepção de que as nossas ações, do que a gente está fazendo enquanto cuidador, tem significado. Porque existe uma coisa, uma característica que é muito profunda na depressão, que se chama perda da esperança. A perda da esperança, por que é tão profundo isso? Por que a depressão, a base dela é justamente a perda da esperança? Porque quando o ser humano ele perde a esperança, ele entende que acabou, que não tem propósito, que não tem significado, que a minha existência aqui não tem sentido. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu deixo de existir. Eu preciso deixar de existir. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu tive que lutar contra isso aqui. Contra essa sensação de desesperança. Ainda bem que se tem uma coisa que a minha mãe fez, foi me ensinar, foi impregnar na minha mente o evangelho. Passei muitas coisas na minha vida, mas tem algo que ela fez muito bem, foi isso. E eu sou muito grata a ela por isso. Porque foi nos momentos mais difíceis, nos momentos que a desesperança, essa ideia que vinha da perca da minha identidade, inclusive como filha, foi que o Senhor me resgatou. Porque o cuidar do outro de forma visceral faz a gente perder um pouco dessa identidade, certo? Outro ponto importante é como as emoções funcionam, né? As emoções, gente, elas não são nossas inimigas. Eu vou falar um pouquinho delas para a gente poder introduzir uma coisa que o pastor Léo me pediu, foi de falar muito mais o que fazer do que, o que significado das coisas. E por que eu preciso explicar um pouquinho para vocês? Porque às vezes as pessoas não entendem que raiva é só um sentimento de frustração. E não é. O Senhor ele é perfeito. De quanto mais eu estudo ciência, mais eu entendo que o Senhor é perfeito. A raiva ela é uma função para declarar limite ultrapassado. Se eu chegar e dar uma tapa em você, irmã, você não vai sentir a emoção de felicidade. Você vai sentir um protesto, e esse protesto se chama raiva. Isso serve para a nossa autoproteção, tá? Provavelmente você ia levantar e buscar os seus direitos contra mim. A felicidade é uma declaração pública de que você está, naquele momento você está bem. A tristeza é uma declaração pública do luto, de que você precisa de amparo e cuidado. Você não está num velório alegre, não tem sentido, não é não? Então, as nossas emoções, elas são necessárias. E quando a emoção do outro está desregulada, e a minha também, o que há nesse confronto? Conflito. Se eu não souber regular a minha emoção, para que o outro seja regulado, eu não vou ficar bem. Eu fui dar um treinamento, como eu falei, eu lido com crianças muito desreguladas. Eu fui dar um treinamento na Santa Rosa para os professores. E a primeira coisa que eu falei para eles, eles ficaram até meio assustados, foi, gente, a criança, ela até os 5 anos, dos 5 anos em diante, aqui as emoções começam a se solidificar. Se você reparar, se você deixar uma criança num parquinho, ela quer se jogar, porque ela é meio, né? Já diria aquele pastor lá, que eu esqueci o nome dele agora. A criança é meio, né? Por quê? Porque as emoções dela são intensas demais. Então, ela está em processo de maturação. Então, sim, ela precisa de um adulto regulador. E você é esse adulto regulador. Só que como é que eu vou ser regulador se eu também estiver desregulado? Se eu estiver agoniado? É difícil, né? E aí, eu vou dar um exemplo. Pastor, me sinalize sobre o tempo. Tá. Quais que seriam os fatores de proteção? Tá? Vou dar uma pulada aqui. Primeiro, pausas conscientes.
A gente não quer parar, a gente quer controlar tudo quando a gente cuida. Eu sei disso porque, como eu falei, eu cuidei na pele. A gente quer controlar não só todo o sistema daquela pessoa, de medicação, de cuidados. A gente quer controlar, isso vira um vício. E a gente quer controlar no trabalho. Queridos, eu era terrível no meu trabalho. Eu queria fazer tudo certinho, porque parecia que eu transferia para o meu trabalho o senso de existência da minha mãe. Eu preciso fazer aquilo funcionar. Eu preciso mantê-la viva. Então, eu fazia a mesma coisa no meu trabalho. Eu fazia isso nos meus estudos. Eu era meio obcecada também. Então, isso é um problema, porque isso te martiriza, né? Isso te cansa, isso te exaure. O sono, a gente precisa dormir. O cuidador precisa dormir, porque senão daqui a pouco ele está lá do lado de quem está sendo cuidado. Eu tenho uma frase comigo, que para você cuidar, você precisa estar bem. Então, o cuidador, ele precisa virar meio que um atleta. Porque ele precisa dormir, comer e se exercitar constantemente. Porque senão ele não dá conta, a gente pifa, certo? Suporte das pessoas, a gente às vezes, aqui da equipe, perdão, mas a gente às vezes não tem suporte, porque a gente também não fala. Por vezes eu precisei de ajuda, mas eu não pedi. Uma, vergonha. 2, ausência mesmo das pessoas, porque elas te veem naquele lugar, então elas acham que você está bem. Você está dando conta, você está fazendo todo dia, né? Então elas deduzem que você consegue, tá? Comunicação menos agressiva. A pessoa também não escolheu ali. Eu lembro que eu fiz um artigo ainda na faculdade. O nome era a invisibilidade do cuidador, a violência que envolvia. E eu lembro que eu citei nesse artigo uma carta do Freud a Einstein, quando ele fez uma pergunta muito importante para o Einstein. O Einstein fez uma pergunta muito importante para o Freud, perguntando assim, Freud, por que da guerra? Aí o Freud, sem muito, falas, ele disse, porque quando acaba, o argumento entra a violência. E isso é um fato. Aquela pessoa que está em dor profunda naquela cama ali, exaurida, sem poder se locomover, sem poder fazer as necessidades básicas dela sozinha, ela não tem mais argumento contra a vida. Ela não tem mais como argumentar com você que ela sabe que você está sofrendo. Minha mãe, por N vezes, mandou eu viver a minha vida. E aí o que acontece? Entra a violência. E do outro lado também. Por isso você vai ver tantos relatos de pessoas que violam seus cuidadores. Batem, agridem. Eu vi um outro vídeo outro dia de um filho espancando o pai idoso, batendo. Gente, aquilo ali é justificado? Não. É a violência quando não há mais argumento para tanta dor, quando não há amparo, quando não há assistência correta, quando não há rede de apoio. Outro fator de proteção é reconhecer o seu limite. Você precisa reconhecer o seu limite. Quando você não der mais conta, não insista, certo? Vou pular aqui. E aí eu vou responder a pergunta do pastor, né? O que fazer? Eu achei muito legal quando ele falou isso, porque isso é tão da DBT, porque quando aquela pessoa está em movimento grave, de uma emoção muito violenta, ela não sabe o que fazer, ela só está sentindo. E isso aqui é uma habilidade que eu trouxe hoje para vocês da DBT. Quando você, cuidador, não souber o que fazer, em primeiro lugar, você precisa aprender a observar. Observar o que você está sentindo. Reconhecer raiva. Estou com raiva da minha mãe hoje. Não é pecado, gente. Tá? Por vários momentos eu tive que admitir que eu estava com raiva, inclusive. E aí eu vou admitir uma coisa muito profunda para vocês. Inclusive de Deus. Eu tinha, acho que 17 para 18 anos. Eu sou, como dizem por aí, né, filho de crente. E como eu disse, a minha mãe ela era meio exigente com relação a estudo. E fiz escola dominical a vida toda. E fiz teologia entre 16 e 17 anos, 18 por aí. E eu lembro que a minha mãe, às vezes, ela vomitava e colocava a bilis para fora. E num desses dias, eu tinha que entregar um trabalho no CETAD. Não sei se vocês já ouviram falar, que era um curso antigo de teologia aqui em Belém, das Assembleias de Deus. E eu lembro que naquele dia o meu trabalho, adivinhem, o tema, Deus é bom. Eu disse, tu tá de brincadeira comigo justo hoje. Ela teve 2 crises dessas nesse mesmo dia.
E, queridos, foi tão desafiador você explicar. Eu tive que ir para a Bíblia, eu tive que me deleitar, eu tive que provar que Deus era bom, com a minha alma dilacerada, querendo, inclusive, que a minha mãe morresse. Porque isso se chama humanidade. E sim, tem várias mães de autistas que, às vezes, no desespero, não têm romantismo. Elas querem morrer ou querem que aquela criança morra. E se sentem culpadas por isso, se sentem mais por isso. Pedem perdão constantemente por isso. Quando, na realidade, isso só se chama humanidade. Porque você é humano e você precisa entender isso. Porque senão a gente entra num sofrimento profundo. E naquele dia, sim, eu disse que Deus era bom. Foi desafiador, foi, mas ao mesmo tempo foi curador para mim. Então, observar o que você está sentindo sem hipocrisia, com realidade, com contexto, dizendo, Senhor, é isso que eu estou sentindo, sim. Segundo lugar, é aprender a descrever. Olha como a gente faz a descrição das coisas de forma extremamente errada. Se eu mostrar para vocês aqui uma foto do Hitler. Bem, aqui está o Hitler. Alguém aí levanta e me descreve o Hitler, por favor. Como? Não, tudo bem. Mas imaginem que aqui está o Hitler. Oi? Não está aqui. É só para vocês imaginarem que ele está aqui, tá? Só imaginem que está aqui o Hitler. Me digam, descrevam aí de alguma maneira. Maluco. O que mais? Assassino. O que mais? Como? Preconceituoso. Vocês viram, querido, que a descrição de vocês foi juízo de valor? O que vocês têm na memória sobre quem é o Hitler e não a descrição? Um homem, nem sei se é caucasiano, mas é um homem com um bigode. Se eu falar um bigode esquisito, é pré-julgamento. Mas é um homem, né, branco, de idade tal. Isso é descrição. Por que é importante a gente definir bem isso? Porque quando a gente descreve as nossas emoções, a gente descreve as coisas muito erradamente. Eu vou resumir, porque como tem pouquinho tempo, essa habilidade, o que fazer, que é observar, descrever e participar da vida como ela é, vocês podem dar uma lida aí. E como fazer isso tudo, Sara? Primeiro, sem julgamento. Segundo, fazendo uma coisa de cada vez, senão a gente enlouquece. E terceiro, sendo efetivo. Como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo que resume isso tudo. Eu estava em casa outro dia, e aí eu perguntei, meu filho estava no quarto, e eu disse, Ravi, você já escovou o dente? E eu estava escovando o meu junto com o Ravi, com o Ben. Eu disse, Ravi, você escovou o dente, filho? Ele disse, já, mãe. Toda mãe desconfia, né? Eu tenho certeza? Tenho, mãe. Se a senhora não viu, é problema seu. Queridos, eu sou de uma época que se eu falasse um negócio desse para minha mãe, no mínimo, meu dente ia para trás. É ou não é? Quem é que é desse tempo? Pois é. E ele não está acostumado a falar comigo assim. Só que na hora, na minha cabeça, a descrição que veio foi, ele está querendo te afrontar. Era essa? Não. A descrição é, você precisa educar. É a tua chance de educar. Né? Só que a descrição ela é horrenda na nossa cabeça, porque a gente se lança logo no lugar da ofensa. E aí eu respirei. Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Observar. Eu observei que eu fiquei com raiva dele. Eu disse, eu estou com raiva. Não era exatamente com o que ele estava falando, era sobre a minha experiência. Sobre a minha mãe não ter paciência comigo, sobre os meus irmãos não terem, sobre eu saber que se fosse no meu tempo, eu teria apanhado. Então era sobre a minha revolta, não era sobre o meu filho. Era sobre a minha ofensa. E aí o que eu fiz? Primeiro eu fui me regular, gente. A gente primeiro precisa se regular. Eu joguei o outro mineiro para fora do banheiro. Eu disse, bem, sai. Tranquei a porta, né, para literalmente proteger a integridade física dele. Fechei a porta e fiquei ali, queridos, dando um tempo para eu me regular. Porque a minha emoção era raiva pura. Eu queria pular no pescoço daquele garoto. E eu me segurei, fiquei contando os vidros. Fiquei e respirei. Fiquei regulando a emoção. E isso me deu espaço de tempo no meu cérebro, porque ele ficou em alerta. Então eu precisei dizer que ele não estava em perigo. E aí eu dei essa respirada e pensei, e agora, como é que eu educo esse garoto?
não dá para bater. Poxa, justo na minha época de ser mãe, não pode mais bater. E aí eu fui lá com ele e conversei. Eu disse, aí ele já veio logo desarmando, né? Mãe, desculpa, eu sei que eu falei besteira. Ele disse, pois é, filho, que bom que você entendeu, mas você tem duas opções. Você pode levar um tapão na cara ou ficar amanhã o dia todo sem o celular. E, queridos, como toda criança que não tem uma memória de violência, o que vocês acham que ele escolheu? Hã? Olha ali. Olha como ele sabe. Levar o tapão, porque ficar sem o celular é demais para eles. E ele escolheu justamente isso, o tapão. E aí veio a chance da educação. Eu falei, filho, olha como o celular está controlando sua vida, né? A ponto, tão profundo, a ponto de você esquecer a identidade da sua mãe. Quantas vezes eu bato em você? Nenhuma. Vocês entenderam por que é importante eu aprender o que fazer? Que é primeiro observar. Eu observei a minha raiva. Eu regulei através da descrição correta do fato. Meu filho precisa ser educado e não a minha ofensa, tá? Participar do mundo como ele é, a realidade que meu filho precisa de educação. E o mundo é assim. Como é que eu faço isso, Sara? Em primeiro lugar, sem julgamento. Não julgar o meu filho, ele está em desenvolvimento. Sim, crianças são assim. Eu não posso julgar através da minha história. Segundo, o que fazer? Fazer uma coisa de cada vez. Eu fiz primeiro a regulação, depois a educação. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo na hora, você não consegue. E, em último lugar, você precisa ser efetivo. Você viu que no final a educação foi mais efetiva? Consigo isso sempre, queridos? Não. Mas é muito bom o exercício dessa habilidade. Bom, e para encerrar, eu quero deixar esse versículo que diz assim. Eu sei que vocês o conhecem, mas eu gosto de poder descrever ele. Leva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121 foi literalmente a minha oração durante todos esses anos cuidando da minha mãe. Por que ele foi uma oração? Porque lembra que eu falei da identidade? Que a gente perde a identidade nesse processo de cuidado? Então, eu perdi. E por muitas vezes eu não me sentia filha amada. Eu questionava Deus. Eu resmungava. Existe, claro, não tenho mais tempo, né, pastor, só para fechar. Uma diferença muito grande, eu acho que o pastor ensina isso aqui para vocês, entre murmuração e reclamação, né? Murmuração e lamentação. E eu lamentava muito, né? Por muito tempo eu murmurei, mas quando eu aprendi, eu passei só a lamentar. E aí um dia o Senhor me deu uma palavra que está em Isaías. Não lembro agora exatamente qual o capítulo, acho que é 50 e pouco, mas é uma palavra aos eunucos. E é tão linda essa palavra, queridos, porque eu lembrei de uma vez que eu estava numa pregação, tinha um missionário falando, e ele disse que quando ele se confrontou com a história dos eunucos em Varanasi, onde ele estava sendo missionário, ele disse, Senhor, eu não tenho uma palavra para essas pessoas, eles não têm uma identidade, eles não sabem se são homens, se são mulheres, eles estão confusos. E foi exatamente esse versículo que o Senhor deu para esse homem consolar aqueles homens, para trazer essa identidade de volta. Era uma palavra dizendo assim, que ele daria algo que é muito maior e muito mais grandioso do que é dado a filhos e filhas. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer dizer isso para você, assim como disse um dia para mim. Eu quero resgatar a tua identidade. E o socorro que você dá ao outro, que fecha com esse versículo aqui, o socorro que você vive dando ao outro, não pode descaracterizar a tua identidade de filha. O socorro é do Senhor. Amém? Você fique com essa palavra. Amém, bênção, bênção demais. Obrigado, Sarinha, pelo teu cuidado conosco. Quem foi abençoado por essa palavra? Glória a Deus. Obrigada. Nós vamos ter um intervalinho rapidinho de 2 minutos, pausa para o pipi break, tá bom? E aí a gente